Irmãos, eu quero já estar convidando aqui o nosso presidente Edilon a caminhar para cá. Vem cá, Marcos, vem orar pela vida do presbítero Edilon. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Te agradecemos pela vida da tua igreja, pela vida dos teus servos aqui estão, pela vida do teu servo presbítero Edilon, Senhor, que está trazendo a tua palavra nesta hora, Senhor. Ó Deus, que ele seja um instrumento em tuas mãos neste momento. Que os teus lábios, ó Deus, venham a ser usados pelo teu Espírito Santo para falar à tua igreja, e que a tua igreja possa estar com os teus ouvidos atentos à voz do teu Espírito Santo. Aleluia! Em nome de Jesus, abençoa o teu servo grandemente. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos. Que bênção estar voltando aqui a esta casa, esta igreja, de tantos amigos, não é isso? A igreja que aí, conduzida pelo nosso pastor Jorge. É uma alegria muito grande estar vendo amigos como o Marcos, já tinha algum tempo que eu não via, né? Nós estudamos juntos, ali o pastor Jorge também, e agradecer ao Elise e a Sheila que aceitaram esse convite de bom grado. Claro que eu usei o seu prestígio, né, pastor Jorge? Eu sou estrategista, né? Falei, Elise, era a igreja do pastor Jorge. Aí eu disse, pastor Jorge, eu vou agora. Eu sou estrategista, né, Elise? Então, agradecer a minha esposa também, daí acompanhando a gente. Querido, é um prazer sempre estar aqui. E diante de um tema tão importante, que é o Outubro Rosa, voltado para a saúde. A gente começa a olhar as cartas de Paulo, e Paulo, quando conversou com Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele diz: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Ele colocou em primeiro lugar a vida daquele homem. Interessante pensar nisso, porque se você não está bem, você não vem para a igreja, querido. Eu queria caminhar, mas minha perna está inchada. Eu queria caminhar, mas não estou aguentando de dor. Então ele fala, olha, você cuida de você, porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar nem de você, nem de ninguém. Então cuida de ti e depois cuida da doutrina. Abra sua Bíblia, querido, por favor. Mateus capítulo 11, versículo 28. Versículo conhecido, eu sei que você poderia até citar ele de cor. Mateus capítulo 11, versículo 28. Depois a gente vai para Marcos, que é logo aí pertinho, né? Mateus 11, 28 diz assim, enquanto você procura, eu me dirijo também às pessoas que estão aí acompanhando pela internet, os nossos amigos aí da Ciferal, que trabalhamos tanto tempo juntos, né, Elias, né, pastor Jorge, e certamente muitos amigos aí da Ciferal, colaboradores, vão estar assistindo essa mensagem, e Deus continue abençoando a vida de vocês. Nós vamos esperar um encontro aí, né, pastor Jorge, em dezembro, procure saber, a gente está junto, se revendo aí. Querido, diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Pula algumas páginas à frente, abra em Marcos, Mateus Marcos, né? Está logo em seguida aí, Marcos capítulo 5, versículo 21. Nós vamos falar hoje de duas mulheres com problemas de saúde seríssimo. E diz assim, Marcos capítulo 5, 21, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés
e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que saia viva. Até aqui, queridos. Queridos, quando a gente se depara de um tema tão importante e que fala de uma saúde, fala de uma vida, fala de um encontro com Jesus, fala de uma transformação, isso enche o nosso coração de alegria, porque a gente remete à nossa história. Porque um dia nós tivemos esse encontro com Jesus, e eu quero avisar para você que ainda não teve esse encontro, que se você decidir ter esse encontro com Jesus, a sua vida será transformada. Eu posso afirmar assim, fazer a voz de todos aqui, usar a minha voz para falar por todos, porque todo mundo fala assim: por que eu não aceitei Jesus antes? Quantos erros deixaríamos de cometer? E a nossa visão como foi ampliada diante da proteção e dos cuidados do Senhor a partir do momento que houve a reciprocidade. Porque o Senhor está sempre chamando, mas muitas vezes nós damos as costas, muitas vezes nós dizemos não, muitas vezes nós protelamos e deixamos para depois. Mas quando a gente aceita o Senhor, a gente então começa a dizer: eu não consigo viver sem o Senhor. E Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Outubro Rosa, eu vim pesquisar algumas coisas para a gente entender tudo o que está acontecendo. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que o câncer de mama representa quase 30% dos novos diagnósticos entre as mulheres no Brasil. 30%. Ou seja, de cada 10 cânceres que aparece lá, de cada 10, 3 é na mama. E veja que com cerca de 73.610 novos casos, 73.610 novos casos por ano de 2023 e 2025. Aproximadamente 70% das pacientes têm idade de 40 e 69 anos. Mas dados recentes mostram que uma em cada 3 pacientes tem menos de 50 anos. Há uma preocupação com tudo isso. Eu achei interessante que pensaram em fazer, por exemplo, existe a metástase. O que é metástase? Essa palavra horrorosa, que eu já temi muito porque fui diagnosticado com câncer. Quando ela se espalha, sai de um lugar do corpo e vai para o outro. E uma mulher fez uma frase interessante, acredito que foi uma mulher que fez isso, e ela colocou: eu não quero saber de metástase, eu quero saber de meta. Eu quero saber de objetivo. Eu quero saber do que eu vou alcançar. Eu quero saber de onde que eu vou chegar. Querido, há uma mulher aqui na Bíblia que ela sofria há 12 anos e ela já tinha procurado os médicos. Isso para nós hoje, quando a gente começa a pensar que ela tinha procurado os médicos, querido, não tinha as maquininhas de hoje de raio-x, não tinha a ultrassonografia, não tinha essa medicina especializada, um médico especializado em cuidar dessas partes. Não tinha um homem que os maiores mecanismos, não, havia homens que eram dedicados a fazer os chás. Olha, se você fizer esse chá e misturar esse chá com aquilo ali, com aquilo ali, com aquilo ali, vai melhorar. Ou então veja as anestesias da época, como que seriam: toma um chá tal que vai amortizar um pouquinho a dor, e ali eu vou cortar e vou tirar o ferimento. Era muito atrasado nessa época, 2000 anos atrás, toda a medicina que tinha. Mas no entanto ela foi nos melhores e procurou os melhores médicos, e sempre que ela foi gastando tudo que ela tinha, e até o momento de ficar sem dinheiro. Só que a solução já estava aparecendo para ela. Deus já havia enviado Jesus ao mundo. A Bíblia diz que João Batista olhou para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já estava passeando, já estava andando por aquelas cidades, e a mulher, quando ouviu falar da história dela, da história dele, ela procurou por Jesus. A gente começa a pensar o que é que estava acontecendo. A Bíblia não diz a razão, só diz o problema. Ela era uma mulher hemorrágica. Mas o que é que ela tinha? Era um câncer? O que é que estava acontecendo? Ela era endometriose? O que estava acontecendo ali? O que é que estava causando aquele problema todo ali nela? Que infecção era aquela? Que sofrimento era aquele de uma mulher que tinha uma hemorragia diariamente durante 12 anos? Imagine a cor dessa mulher. Se fizesse assim nela, não tinha uma marca de sangue nem nada.
ela era verdinha, não é isso? Parecia um Incrível Hulk ao contrário, não é isso? Parece engraçado, mas é triste, não é isso? Ela parecia sofrer porque não tinha força, não tinha sangue, não tinha, porque perdia diariamente. Alimentação, olha, você tem que ter uma alimentação, como que naqueles tempos tem uma alimentação tão especial? Imagine o sofrimento, isso um sofrimento físico, mas como se não bastasse, viaja comigo nessa situação dessa moça. Certamente não era casado, para você ter uma ideia de como se portava a sociedade nessa época, quando uma mulher passava dos seus dias, o marido dormia numa cama diferente. Veja, uma mulher então que tinha esse problema diariamente, certamente não era casada. Será que seus pais eram vivos? Provavelmente não. Essa moça, se ela sofria 12 anos e se ela começou a ter os seus ciclos, provavelmente ela tinha seus 27 a 30 anos no mínimo. E se ela já sofria, começou a ter a doença um pouco mais tarde, talvez com 40, né? Com 40 anos, e não tinha mais, provavelmente, porque senão já deveria ter cessado algumas coisas. Então veja quanto sofrimento que essa moça passa a ter também na sua vida íntima. Agora, quando ela vai, todo mundo conhecia essa moça, era a razão dela ter ido escondido e tocar em Jesus de uma forma escondida, de uma forma oculta. Quanto sofrimento social, querido. Agora ela anda escondido, porque todo mundo olha, uma mulher que não faz questão de dizer o nome dela. A gente olha lá no templo, até a porta tem nome, a porta é chamada Formosa, a porta tem nome, essa moça não tem nome, é a mulher do fluxo de sangue. Sabe por quê? Porque as pessoas caracterizam a gente pelas nossas faltas, pelos nossos defeitos, pelas nossas deficiências. Quem é o Edilon? Ah, o careca? Ah, sério. Não é isso? Quem é aquele? Ah, o gordinho? Aquele orelhudo? Aquele narigudo? Não é isso? Aquele baixinho? E por aí vai, gente. As pessoas vão caracterizando, não é isso? A gente pelos nossos defeitos. E a mulher é conhecida como a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. Eu não quiseram saber se era a Ana. Talvez o nome dela era tão bonito, Márcia. Gostou, Márcia? Pronto. Garantia a noite, né? Então veja, querido, que ela agora está sofrendo de tudo quanto é área, porque um problema, quando não é resolvido, se multiplica, dá cria. E o que acontece? Ela agora sofre. Ela sofre na parte física, ela sofre na parte íntima, ela sofre na parte emocional, porque começa a sofrer, fala, por que isso está acontecendo comigo? Por que tantas pessoas são felizes, se casam e isso acontece logo comigo? Por que logo comigo? E se a gente for com um temperamento melancólico, então, aí que a gente, não merecia isso. Por que eu estou passando por isso, né? E a gente vai se questionando com tanta coisa. A mulher sofre também no espiritual, querido. Porque ela não pode tocar no Messias. Ela não pode tocar no Mestre. Ela é considerada imunda. Para vocês terem uma ideia, pessoas que passaram por algumas doenças complicadas, como os leprosos, quando eles chegavam perto de Jesus ou perto de alguém, eles tinham que gritar uma palavra imundo. Imagine os leprosos, queridos, que já estão arrasados, ainda quando chega perto de alguém vem chegando, imundo! Não é ele não, imundo sou eu. E eles estão gritando imundo, dizendo, porque ele é uma pessoa suja. Imagine a mulher do fluxo de sangue, sabendo quem ela é, ela andava escondida e as pessoas, quando olhavam assim, é aquela mulher, foge dela, não toca nela, anda longe, passa longe dela. Quantos problemas, querido, por causa de uma situação difícil. E aquela moça encontra uma fé, e Deus começa a falar no nosso coração da seguinte maneira: quantas dificuldades nós enfrentamos, e às vezes nós começamos a parar, nós paramos na metade do caminho, nós desistimos de ir, como foi falado aqui, da meta, do objetivo. Não, querido, você não pode parar, entenda isso, não pare. Continue buscando, continue indo em busca da sua vitória, seja em qual área for da sua vida. Continue, não pare de buscar. A mulher tinha todas as razões do mundo para pedir. Pede o pastor Jorge para ele dar uma passadinha aqui. Eu não tenho condições de ir. Vocês sabem, eu estou fraquinha, né? Eu estou anêmica. Eu já não tenho forças. E eu nem sei onde é que ele está, se ele está um dia daqui, se ele está 2 dias.
Não tinha tecnologia de hoje, que a gente marca e já se pergunta onde que está, e a gente liga o GPS, ou então liga um vídeo e sabe onde está. Não tem isso. As pessoas iam perguntando: ó, Jesus passou por aqui? Passou aqui ontem. Ou seja, eu estou 24 horas longe dele. Mas foi por aonde? Ó, aqui, ó. Logo ali. E a pessoa ia por um caminho, e caminhos perigosos, querido. Entenda que durante a noite não havia vida social em Israel. A vida social não tinha essa iluminação que nós temos hoje. Por que eles estão na oração 3 horas da tarde, na hora nona? Porque a vida em Israel era diurna. Eles não tinham essa iluminação que nós temos hoje, a vida, essa cultura de ir para a noite para restaurante, ir para a noite para os cultos. Não, os cultos, as coisas aconteciam durante o dia. Era tudo isso, e agora ela sai. Será que aquele Jesus estava perto? Será que estava 2 dias, 3 dias longe dela? Como que essa moça que era humilhada pela sociedade, desprezada pela sociedade, agora sai da sua casa e vai em busca do mestre, sem saber? Aparece de novo. E aí o que acontece? Ela coloca no seu coração, entenda isso, o propósito do seu coração, querido, que o Senhor está olhando os bastidores. Pegou? Ele está assim olhando o seu propósito, a sua fé. Entenda, querido, que aquela mulher não foi curada, e os milagres que aconteceram na Bíblia não aconteceram assim desse jeito, ó. Tadinha, né? Sofrendo tanto. Eu estou com uma pena dela, porque ela está sofrendo tanto. Eu vou curar por causa desse sofrimento. Não funciona assim, querido. Entenda, porque a mulher então não valia a pena ela ficar paradinha na casa dela lá e se entregar no seu quarto escuro e se revoltar contra todo mundo e ficar revoltada, chorar e ficar ali na sua mesmice. Não. Porque quando Jesus fazia os milagres, ele sempre dizia para as pessoas: a tua fé te salvou. É através da fé, querido, é através da sua convicção do seu milagre, de você acreditar nele e falar assim: eu sei que Deus vai dar vitória, eu sei que Ele vai mudar essas histórias, eu sei que Ele vai me dar condições de vencer o meu problema, eu vou ter vitória em nome de Jesus. E é isso que a mulher faz. Ela vai em busca de Jesus, querido. Não sei quantos dias demorou, mas ela encontrou o Mestre. Ela encontrou o Senhor. E quando ela vê aquela grande multidão e aquele homem diferente no meio pregando, qual sermão que ele estaria pregando? Bem-aventurado os pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus. Ou talvez esse texto: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E é preciso estratégia. A Bíblia é um livro espiritual, mas cheio de estratégia. A Bíblia faz questão de dizer, Marcos, que a mulher foi por trás. Sheila, ela poderia ir pela frente, ia ser atropelada pela multidão. Já era. Acabou de matar a mulher. Estrategicamente ela vai por trás. Era 300, 250. Era 250, andou mais um pouquinho, 200. Correu mais um pouquinho, furou mais uma filinha ali, 150. 150. Daqui a pouco ela está lá pertinho do mestre. E quando está perto do mestre, querido, ela lembra do propósito do seu coração e da sua estratégia. Então somente eu tocar na orla dos seus vestidos eu ficarei curado. O seu coração se enche de alegria, e ela pega suas últimas forças. Ela já estava cansada de andar há tanto tempo, com aquelas estradas horríveis, não tinha os nossos asfaltos de hoje. Cansada, anêmica, sofrida, talvez sem se alimentar. Ela então dá um mergulho, querido, e vai lá na orla do vestido e com seus dedos toca na orla do vestido de Jesus, e o mestre para. O mestre para porque sente que saiu o poder dele, saiu uma virtude dele. E ele para.
E ele sabe tudo, né? Igual tinha o programa humorístico aí. Sabe tudo. E ele então fala assim: alguém me tocou. Ele sabe quem, querido? Sabe. Só que ele quer ouvir. Ele quer dar oportunidade de fala. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. Ele tem prazer de ter comunhão com a gente. Ai, meu Deus. Ele tem prazer em ter relacionamento com você. Ele é uma pessoa. E às vezes a gente está numa correria tão grande, a gente acorda, esquece de falar com ele. Ele fala, ele está ali, eu cuidei dele a noite toda. Porque o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não é isso? Então a gente acorda na nossa correria, às vezes não falamos, mas como que ele fica aqui, ele diz, querido, quando você se volta para a área do Espírito e ele está lá, ele mora dentro da gente, a gente se olha para a nossa igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: dentro de você tem uma igreja. É aqui que acontece a verdadeira adoração. Aqui nós nos reunimos para adorar, mas a verdadeira adoração acontece aqui dentro. Paulo falou: rogo-vos, meus irmãos, que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Então a gente olha para ele lá na área do Espírito e a gente fala: Senhor, obrigado porque eu dormi em paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Me deu um dia maravilhoso, porque eu preciso do Senhor para vencer mais esse dia. E o Senhor se agrada. A mulher, então, sendo insistida, entra nela duas coisas. Ela sabe que recebeu a cura, está toda alegre por dentro, está radiante, o seu físico já está curado. Olha a cura, querido. O seu físico já está curado. O problema é a origem, é física, é no corpo, já está curado. Agora há um problema emocional, porque ela está com medo do social. Problema social também ainda não foi resolvido. Ela toca, o problema espiritual também está complicado, porque o que Jesus vai dizer agora que eu toquei nele? O que a multidão vai dizer se eu toquei nele? O que as pessoas vão fazer agora? E ela teme em dizer, e eu sei, ela teme em dizer isso. E o Senhor insiste, e os discípulos estão reclamando: Senhor, a multidão está muito grande, te apertando. Todo mundo está encostando no Senhor também. Diferente. Tocaram em mim de uma maneira diferente. Saiu virtude. Você está disposto a hoje, querido? Talvez entre todos nós aqui nesse mundo todo existem muitas pessoas orando ao Senhor. E a Bíblia, uma certa vez eu vi um pregador dizendo: se nós queremos que alguma coisa aconteça diferente, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Entendeu, querido? Às vezes nós queremos mudar alguma coisa, nós queremos que algumas coisas mudem, mas a gente deve fazer as coisas do mesmo jeitinho, do mesmo. A maioria está fazendo assim. A maioria não faria como a mulher do fluxo de sangue fez. Ela fez diferente, ela lutou e veio atrás do seu milagre. Quando nós fizermos coisas diferentes, o Senhor também fará coisas diferentes em nossas vidas. E ela diz e fala: se encoraja, queridos de fé. Ele fala assim: não tem jeito, ele sabe de tudo. Fui eu que te toquei, Senhor. E ele se aproxima da mulher. E sabe de uma coisa? O Senhor é tão bom que a gente vai buscar uma coisa e Ele dá muito mais para a gente. A mulher foi atrás da cura física. E Ele falou: a tua fé te curou. Não. A tua fé te salvou. Aleluia! Ou seja, você tem o seu nome escrito no livro da vida porque você tem fé, você acredita em mim e você veio buscar a minha pessoa, você veio acreditando. Então, não só receba a cura do corpo, mas agora da alma. E a partir de um momento, todo mundo diante da palavra de Jesus começa a orar, olhar a mulher diferente. E essa mulher, ela vai voltar para casa. Agora imagine a volta dela para casa, filho. Agora ela pensa: eu posso casar, eu posso ter o meu marido agora. Eu não sou mais uma mulher hemorrágica, eu já não sou mais a mulher do fluxo de sangue. E quem sabe ainda dá tempo de ter um filho.
E quem sabe agora eu posso ter o meu trabalho, eu posso ajudar, eu posso fazer as minhas coisas, voltar à minha rotina normalmente, eu posso estar com as minhas amigas, eu posso estar passeando na sociedade. Ela volta e vai viver, vai ser uma outra pessoa e vai ter uma vida, porque teve um encontro com um homem chamado Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que é o homem que eu encontrei com ele e mudou a minha vida, e que é o homem que você também encontrou com ele e mudou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa caminhada, um homem chamado Jairo estava com a sua filha moribunda, ou seja, à beira da morte. E esse homem está acompanhando essa história toda, porque algum tempo atrás ele já tinha pedido Jesus para ir à sua casa. E Jesus pega Jairo e diz para ele: não temas, crê somente. Querido, o amor de Cristo é tão grande, isso às vezes passa batido pela gente. Ele não pediu fé, igreja. O camarada está com a filha quase morrendo. Querido, você acha que o Senhor não conhece o nosso coração de mãe e de pai? E sabe que a gente se abala numa hora dessa? Não é isso? Ele conhece, querido, a nossa natureza que é fraca. E ele fala assim: Jairo, você tem que ter fé. Olha o amor dele, Jairo. Não temos. Só crer. Aleluia. Ele falou isso até para o Tomé também. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Tomé, sede crente, falou para ele: filho, não vem pedir fé a você. Você não sabe nem se você está vivo, né? Olha para a sua sombra, nem sabe que é sua. E ele conhece a nossa natureza, querido. E ele então fala para o Jairo: não temas, creia somente. Jairo agora está andando com ele. Quem anda com Jesus vê milagre. E aí imagine agora que Jairo começa a ver esse milagre, começa a ficar todo feliz de ver o milagre, e começa então agora a falar assim: se ele fez esse milagre, coisas boas vão acontecer lá em casa também. Se ele fez isso com essa mulher, que já é de uma idade maior, porque olha o plano humano dele, é frágil, né? Está fragilizado. Mulher de mais idade, minha filha mais novinha, o milagre vai ser mais fácil. A natureza humana pensa só isso. Só que, querido, já viu aquele negócio do coração? Ti, não é isso? E vai lá em cima, vai embaixo. O coração de Jairo vai sofrer isso, porque ele chega triste, porque a filha está quase morta. Jesus está indo para a casa dele, aceita o convite. E agora chega, a filha dele morre, 12 aninhos de idade. A filha morre e mandam o mensageiro correndo ir lá para avisar. O cara chega com um palmo de língua para fora. E o Jairo, quando olhou, falou assim: conheço esse mensageiro, meu vizinho lá. Cadê o Jairo? Jairo. E o cara, já cansado, ofegante, ele não preparou um discurso. Olha, aquela do gato, né? O gato subiu no telhado, aí depois ele escorregou, aí depois de contar um telhado, morreu. Não. Ele fala direto: a sua filha está morta. Imagine agora o pai, querido. O coração dele vai lá embaixo e se entristece novamente ao receber essa notícia. Abaixa a sua cabeça, fica triste, se abate e passa um filme na cabeça, querido. Naquele milésimo de segundo, pensa o quanto um pai não projetou para uma criança de 12 anos. Minha filha, quando crescer, vai me dar um neto. Minha filha, quando casar, minha filha vai aprender a ser igual a mãe dela, a aprender as fazendas, a fazer as costuras, a cuidar dos animais, a cuidar da sua casa. E a minha filhinha linda, ela vai crescer. Todo mundo faz projeto, todo mundo faz os seus sonhos, tem os seus sonhos. O sonho de Jairo é interrompido com uma menina de 12 anos de idade. Mas só que ele está do lado do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele está do lado do mestre. Aleluia. E o mestre dá essa palavra para ele, querido. Jairo, não temas,
crê somente, Jairo. E Jairo, então, o coração dele se alegra de novo e pensando, ele faz milagre. E ele está me dizendo isso com essa tranquilidade, eu confio nele. E ele está indo para a minha casa, queridos. E Jairo, então, com aquela multidão toda, que já acabou de ver aquele milagre todo, e agora estão chegando numa casa, uma multidão cheia de milagres, cheia de esperança, com uma paz tranquila, com o Senhor do lado, enquanto há um luto numa casa. O ambiente daquela casa é um ambiente totalmente diferente do ambiente que estava aquela multidão. Olha que contraste. Querido, nas épocas bíblicas, eles contratavam até pessoas para chorar. Hoje no Nordeste ainda tem essa cultura ainda. Eles contratavam as mulheres e elas vinham. Eu imagino contratando uma contratação dessa, gente. Fala assim, olha, eu tenho uma moça lá que você tem que vê-la chorando. Olha, mas quando ela coloca a boca no mundo, mas ela chora. E até lágrimas saem dos olhos, mas berra e chora. Olha, é uma de primeira, pode contratar, vale a pena pagar. As carpideiras, era o nome dessas mulheres, carpideiras. No Nordeste tem. E aí, as carpideiras estão lá se esgoelando, chorando, ganhando seu salário, querido. E vai chegar um momento que vai desempregar elas. Não é isso? Jesus chega no ambiente, querido, e já chega dizendo assim, ó, está morta não? Ela não está morta. E todo mundo, como assim que ela não morreu? Nós colocamos espelho, tinha negócio de espelho, né? Que botava o espelho, não tinha vento saindo. Botava, eu já vi o pulso, já senti o pulso, o coração, ela não se mexe. Batia assim, ó, já está aí já horas e horas e horas. Porque para o Senhor, querido, a nossa vida de 100 anos, de lá de Gênesis para cá, esses 6.000 anos, isso é assim para ele, é um dia como 1.000 anos. Ele é atemporal, para ele não tem essa coisa de passado, presente e futuro. Ele está acima do tempo. Então, para ele, uma pessoa que aos nossos olhos está morta, para ele está dormindo, porque ele está vendo lá na frente o que vai acontecer, a ressurreição, porque a Bíblia diz, ainda que esteja morto, aquele que crê em mim viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus então chama Pedro, Tiago e João, e são os pais, e entram no quarto. E a menina realmente estava morta. E Jesus chega e fala as palavras lá, certamente do aramaico, né? E não que a menina se chamasse Talita, mas ele diz no aramaico Talita cumi, que quer dizer, menina, a ti eu te digo, levanta-te. A morte, ó, o homem da foice, ó, sai correndo, porque a vida chegou. Ele falou, opa, com esse aí eu não posso, aleluia. O homem da foice sai correndo, a menina começa a respirar novamente, começa a se mexer, e o Senhor fala, alimenta ela, dá ela de comer. Aleluia. E quando ele abre a porta do quarto, querido, todo mundo espantado com um olho desse tamanho. Tem gente querendo correr, né, querido? Não é assim que funciona? A pessoa está morta lá, que a gente aparece assim, ó, querido. Quem tem pouca fé já quer correr, já quer, ó, terra que te quero. E o Senhor então traz a menina à vida, a esperança volta novamente. Aleluia. Os sonhos de Jairo voltam novamente. Querido, você que ouve essa mensagem pela internet, não deixe os seus sonhos terminar. O sonho da sua família, não é isso? Os sonhos que você tanto quer fazer com a sua vida, volte para Jesus, aceite Jesus, porque Ele traz a mudança, Ele faz a transformação, Ele é capaz de mudar a tua história. Ele mudou a minha história, eu não estou contando porque eu vi só a mulher do fluxo de Jairo, não. Ele mudou também a minha história. Louvado seja o nome do Senhor. E está registrado esse feral aqui, Elise e Pastor Jorge. Eu comecei a servir o Senhor em casa. Eu tinha lá os meus debates com relação à religião e com relação à igreja.
E eu aceitei Jesus em casa. E aí, como a igreja da Ciferal não tinha nome, só tinha o meu pastor lá, né? Que sempre tomou conta da gente, né, Elias? Isso aí, chama ele tomar conta da gente, né? E aí, eu cheguei lá durante um mês, querido. Eu fiquei servindo ao Senhor lá na igreja da Ciferal. De qual igreja que você era? Ciferal. Aí Deus foi quebrando meu coração, que nós do almoço tome palavra, né? Louvor, libertação geral. Aí daqui a pouco eu escolhi uma denominação para servir ao Senhor. Deus transforma, Deus muda aqui. Agora, meus irmãos, a vida agora muda. Jairo foi corajoso, tá? Ele era um dos principais da sinagoga. Enfrentou a religião dele, a maioria detestava Jesus. Porque ele fazia milagre, ele estava tirando foco do sinédrio, tirando o foco da sinagoga, porque eles tinham só religiosidade e ele era a palavra viva. E eles estavam detestando isso, mas Jairo foi corajoso. Pela sua família, ele venceu esse obstáculo. Que nós possamos vencer, queridos, nossos obstáculos e se aproximar cada vez dos mestres, do Mestre Jesus. Agora, para nós encerrarmos essa mensagem, o pastor me convidar de novo, né, e não puxar o meu paletó aqui e depois não brigar comigo. Pare para pensar nessa história. O Jairo é um homem. A mulher é a mulher do fluxo de sangue. Ela é uma mulher. A mulher do fluxo de sangue, ela sofria há 12 anos. E a menina tinha 12 anos de idade. Aleluia. O Jairo, ele foi abertamente e falou assim: mestre, vamos na minha casa. A mulher do fluxo de sangue foi secretamente. O Jairo já chegou adorando e se prostrou diante dele e adorou. Antes do milagre. A mulher do fluxo de sangue só adorou depois do milagre. O Jairo orou com palavras: Senhor, vamos na minha casa. A mulher do fluxo de sangue orou com seus dedos. Aleluia, Deus. Com seu coração. Ele era o principal da sinagoga. Era um príncipe. Ela, uma mulher simples e humilhada pela sociedade. Ele tinha dinheiro, era abastado. Ela, pobre, tinha gastado tudo o que tinha com os médicos. Quanta diferença. Aleluia, Deus. Entre Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Aleluia. Só que eles tiveram uma coisa em comum. Procuraram a pessoa certa. Procuraram uma pessoa do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo e saíram com o seu milagre. Aleluia, Deus. Ela foi viver uma vida normal agora, podendo fazer todas as suas atividades. E Jairo tem a sua família restaurada com a sua filhinha de 12 anos, agora podendo sonhar, podendo projetar para ela uma vida. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Talvez a sua história se pareça com uma delas. Talvez a sua história pareça com a de Jairo. Você está buscando a bênção para alguém, buscando a cura, a libertação para alguém. Talvez você diga: não é para mim mesmo, eu estou com uma dificuldade muito grande, a minha história se parece muito com a da mulher do fluxo de sangue. Ou talvez você diga: não parece com nenhuma dessas histórias, mas querido, para ter vitória é ir até Jesus. E o que eles tiveram em comum a gente precisa ir, porque ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Que Deus continue te abençoando, que você entenda que é o Senhor que nós temos que buscar. Quando Pedro esteve diante dele, e algumas pessoas acharam que o sermão dele era duro, e ele perguntou e deu liberdade para ele sair e falou: vocês querem ir também? Pedro levantou a voz e disse: para quem iremos nós? Ele não disse para onde iremos, nenhuma denominação, não. Ele disse, ele entendeu que não é denominação, é uma pessoa. E ele falou: só tu
tens a palavra de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo pastor Jorge, Deus continue abençoando e levou a palavra. Até